Irmãos e irmãs, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. São notícias resumidas para você que acompanha o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Notícias sempre atualizadas, sempre postadas aqui para você, às vezes até comentadas, com muito carinho, e numa pesquisa profunda que eu procuro fazer para transmitir o que é melhor para vocês, ok? Vamos lá então, começando o nosso Web Jornal do Paulo Maciel desta sexta-feira, dia 8 de maio de 2020, 8 de maio, né? Já estamos passando da primeira semana do mês de maio. Primeira semana já está indo embora, quer dizer, os 7 primeiros dias da semana. Bem, hoje, dia 8, eu só quero dizer, antes de começar as notícias, eu quero dizer que hoje é dia da Cruz Vermelha, dia do artista plástico e dia da Vitória. Daqui a pouco eu vou falar sobre a Vitória. Os santos também tem São Bonifácio, São Eládio e São Miguel. Daqui a pouco eu vou falar então sobre o dia da Vitória, hein? Agora, vamos lá. Começamos as notícias dizendo que a Diocese de Colatina continua com o isolamento social, ou seja, as missas ainda não estão sendo presenciais. Então, você que reside na área de jurisdição da Diocese de Colatina, que abrange vários municípios, você fica sabendo, né, que as missas ainda não estão sendo presenciais, apesar de que nós já vemos aí igrejas protestantes realizando missas presenciais. Missas não, lá no caso das igrejas protestantes, também chamadas evangélicas, são cultos, pregações. O pastor Valdemiro Santiago, por exemplo, já começou no último domingo a realizar seus cultos, suas pregações presenciais no Brás, em São Paulo, onde ele possui o templo. E já está anunciando também para este domingo cultos presenciais, pregações presenciais, às 7 horas da manhã e 10 horas no templo da Igreja Mundial em São Paulo, na capital, no bairro do Brás. Então, mas a Igreja Católica continua, então, aqui na região de Colatina, sem essas celebrações presenciais. No caso de São Paulo, pode-se comparecer até um total de 30% de fiéis que comportam o templo. Então, se o templo comporta 100 pessoas, podem comparecer 30 pessoas. 30% de acordo com a autorização da Prefeitura de São Paulo e creio que também do Ministério da Saúde. Então vamos falar de Colatina. Nesta semana, os presbíteros da Diocese de Colatina, presbíteros, para quem não sabe, são padres, sacerdotes, eles voltaram a se reunir, porém tudo de maneira virtual, respeitando o isolamento necessário diante do atual cenário de pandemia. As reuniões online são realizadas por meio de uma plataforma digital, promovendo o encontro dos padres da área pastoral, por área pastoral. Durante a reunião, os padres trocam informações, conversam sobre as preocupações do povo e o desejo do retorno às atividades pastorais e litúrgicas. Ao mesmo tempo, eles também manifestam uma preocupação comum em relação à saúde das pessoas e de não expor ninguém ao risco. No momento, vale dizer, a Diocese de Colatina mantém suspensas missas e celebrações da palavra, bem como reuniões e demais encontros presenciais. É uma determinação do bispo da Diocese, Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias. A Diocese de Colatina não age somente no município de Colatina, mas em Linhares, né? Além de Colatina, tem Linhares, Baixo Guandu, Itarana, vários municípios da região. São vários municípios que estão sob a jurisdição da Diocese de Colatina, tá bom?
Então, essa é a informação de que ainda não há uma previsão de missas presenciais. Pelo menos é o que informa o endereço eletrônico da Diocese, www.diocesedecolatina.org.br. Agora eu vou falar uma notícia do Exército Brasileiro. Olha que bom receber uma notícia do Exército. O 38º Batalhão de Infantaria fez doação de alimentos para entidades. Que bonito, né? O comandante do 38º BI, Coronel Alves, informou que o Exército conduziu uma campanha até o mês de abril de 2020, arrecadando 4.000 quilos de alimentos e materiais de higiene. E foram beneficiadas 3 instituições filantrópicas ou de caridade do Espírito Santo. Uma em Vila Velha, foi a APAI, e outras 2 entidades, me parece que de Vitória e da Serra, são asilos, né, casas de acolhimento aos idosos. Parabéns ao 38º Batalhão de Infantaria por essa campanha. Bem, vamos agora aqui, eu queria passar para vocês agora outra informação. 100 anos de um combatente, olha só que bonito, 100 anos de idade. Gente, tem que comemorar, tem que divulgar. Vocês que são mais jovens, será que vão chegar aos 100 anos de idade? Um combatente de guerra, um homem que participou da Força Expedicionária Brasileira. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, os brasileiros foram convocados. Então, nesta quinta-feira, que é hoje, dia 8 de maio de 2020, será comemorado o 75º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial. Essa data ficou conhecida como Dia da Vitória. E mesmo passados 75 anos, os feitos de glória então realizados continuam vivos como verdadeiro símbolo da vocação democrática e síntese dos valores da nossa gente. O 38º Batalhão de Infantaria, que é uma unidade do Exército Brasileiro aqui no Espírito Santo, que fica em Vila Velha, agradece a todos os pracinhas que, com coragem e nobreza de propósito, defenderam a nação brasileira, a paz e a liberdade. Naquela época, os nossos bravos combatentes foram à guerra justamente para isso, defender o Brasil, defender a paz e a liberdade, que estava ameaçada pelo nazismo de Adolf Hitler. E vale dizer também que no último dia 1º de maio, foi na última sexta-feira da semana passada, o 38º BI homenageou o cabo Anacleto Brunoro pelo transcurso de seu 100º aniversário. 100 anos, gente, que bonito. Bonito esse ato do Exército. O homenageado integrou a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e como pracinha combateu nos campos da Itália na Segunda Guerra Mundial. Cabo Anacleto Brunoro, meus respeitos. Eu também sou militar da reserva, mas eu sou subordinado ao Cabo Anacleto Brunoro. Meus respeitos, continência para o Cabo Anacleto Brunoro, 100 anos. Então, nesta data que já foi, no mês, né? Ainda está no tempo de parabenizá-lo ainda pelos 100 anos. Neste mês de maio, 1º de maio, que ele foi homenageado. Nesta data natalícia, o comandante e os integrantes do 38º BI o parabenizaram pelo seu vigor, vibração com o Exército Brasileiro e pelo grande serviço prestado à nossa nação. Parabéns para o Cabo Anacleto Brunoro, 100 anos. Foi homenageado em Vila Velha. Ele que participou lá na Itália, nos campos de guerra. Participou da vitória, do Dia da Vitória, que é comemorado hoje, quinta-feira, da Segunda Guerra Mundial. Parabéns, um abraço, felicidades para o Cabo Brunoro.
Agora temos aqui já as manchetes do jornal A Tribuna de ontem, já temos? Então vamos às manchetes do jornal impresso A Tribuna de ontem. Vamos lá! Eu gosto sempre de passar para vocês aqui as manchetes do jornal A Tribuna, que tem mais de 80 anos. É também um jornal muito importante, é o único jornal impresso que circula nos municípios capixabas diariamente. Baladas em casa para as mães. Domingo é dia das mães, né? Samba enredo vai ser apresentado pela internet. Sobre rodas, os carros mais vendidos no Brasil. Governo já admite não terminar o ano letivo nas escolas em 2020. Conteúdo perdido neste ano por conta da pandemia seria distribuído junto com as aulas do ano que vem. Durante 18 meses. Seria a junção dos anos de 2020 e 2021, informou o secretário de Educação, Vitor de Angelo. Outra notícia de capa de A Tribuna de ontem. Lojas voltam a atender, mas por encomenda. Shoppings atendem dentro das modalidades de vendas permitidas pelo governo estadual. Temos aqui uma legenda de fotografia de capa. Melina Afonso afirma que o sistema drive-thru é uma boa saída. Não é o movimento como antes, mas dá para sobreviver e vamos continuar, disse ela. Cláudio Humberto é um jornalista que eu considero equilibrado. Verde oliva é a nova cor do Ministério da Saúde com os militares. Alguns militares estão no Ministério da Saúde, graças a Deus, porque é uma garantia de honestidade, de um trabalho profícuo e eficaz. Policiais, médicos e professores livres do congelamento de salários. Graças a Deus, estão pagando pela morte de minha filha, um desabafo de Amanda Guedes, mãe da pequena Alice, a menininha de 3 anos que foi vítima da guerra do tráfico em Vila Velha, no Espírito Santo. Pacientes com câncer e AVC podem ficar sem tratamento, dizem médicos. Bem, essas notícias são da capa do jornal A Tribuna, tá bom? Então você que está aí acompanhando o web jornal do Paulo Maciel desta sexta-feira, 8 de maio de 2020, dia da vitória na Segunda Guerra Mundial, você fica sabendo de tudo, né? Deixa eu ver aqui mais notícias para você. Já falei sobre os 100 anos do combatente, nosso querido amigo de Vila Velha, centenário, né? Falei as manchetes de A Tribuna. Deixa eu falar sobre a morte de uma radialista famosa. A gente tem que falar. Morreu, mas está com Deus, eu acredito, porque era uma pessoa de fé. E mesmo aquelas que não têm fé, a gente ora para que Deus tenha recebido sua alma. Atriz e radialista Daisy Lucide morreu pela Covid-19 aos 90 anos. A atriz e radialista Daisy Lucide morreu na madrugada de ontem, quinta-feira, aos 90 anos, no Rio de Janeiro. Ela estava internada no Centro de Terapia Intensiva CTI do Hospital São Lucas, zona sul da capital, desde 25 de abril e morreu por complicações decorrentes da infecção por Covid-19. Ela nasceu no Rio, em 10 de agosto de 1929. Muito cedo começou sua carreira na Rádio Nacional, a maior emissora da América Latina na época de ouro do rádio, nos anos 1940, 1950 e 1960, com seus programas de auditório, com 9 orquestras e o Rádio Teatro, onde Daisy, com voz marcante, iniciou aos 6 anos de idade, declamando, no caso, poemas. Participou do programa Seu Criado Obrigado, ao lado de César Ladeira, durante 10 anos. Ela participou também de novelas da Rádio Nacional, que paravam o Brasil de norte a sul, como integrante da equipe do Rádio Teatro, com tudo ao vivo, sem poder errar. Não tinha gravação, videotape, não tinha. A primeira radionovela do país foi apresentada em 1941 pela Rádio Nacional, Em Busca da Felicidade. E um ano depois, inaugurou a primeira emissora de ondas curtas, o que deu aos seus programas dimensão nacional. Com a primeira novela, que ficou mais de 3 anos no ar, vieram outras com grande sucesso. Daisy Lucide, segundo a Agência Brasil, estreou em 1952 na Rádio Nacional, no elenco do Rádio Teatro, comandado por Floriano Faisal, do qual faziam parte Brandão Filho,
Yara Salles, Zezé Fonseca, Isis de Oliveira, entre outros tantos artistas de sucesso. Os programas de auditório com César de Alencar e a rivalidade dos fãs-clubes de Emilinha Borba e Marlene marcavam as tardes de sábado da emissora na Praça Mauá, onde as filas para assistir aos programas davam voltas no quarteirão. O rádio também contava com programas de humor como Edifício Balança, mas não cai, que contava com Paulo Gracindo, Brandão Filho e Walter Dávila, com a participação do elenco do Rádio Teatro. Daisy Lúcide também participou de várias novelas na TV Globo, entre elas Paraíso Tropical, Passione, Bravo, O Casarão, Babilônia, Geração Brasil, seriado Tapas e Beijos. Em 1971, Daisy Lúcide estreou o programa Alô Daisy, que permaneceu no ar por 45 anos, no horário das 13 às 15 horas. Foi o primeiro programa de rádio voltado para o público feminino, para a dona de casa, que contava com receitas, notícias de artistas, um quadro no início do programa chamado Cidade Atenção, com a equipe de radiojornalismo que ia para as ruas e mostrava os problemas da cidade. Depois a produção cobrava das autoridades a solução para cada reclamação apresentada ao público, apresentada pelo público. O Alô Daisy também apresentava em 2 dias da semana, sempre às quartas e sextas-feiras, debates populares. Em um dia, a mesa era formada somente de homens, agora é que são eles. E em outro, formado por mulheres, agora é que são elas, que debatiam questões nacionais, do estado, do município, sempre com destaque para os assuntos em evidência da semana. Em eventos especiais da Rádio Nacional, como a visita do Papa João Paulo II ao Brasil, Daisy Lúcide participou com destaque da cobertura. Com a projeção do programa, Daisy acabou entrando para a política, primeiro para a Câmara Municipal do Rio, depois para 2 mandatos seguidos como deputada estadual. Daisy também desenvolvia um programa social com creche e distribuição de alimentos, roupas e calçados para famílias necessitadas. Recentemente, há pouco mais de 2 anos, deixou a Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, a qual a Rádio Nacional está vinculada, aderindo ao programa de demissão voluntária. Daisy Lúcide foi casada por 64 anos com o radialista Luiz Mendes, que morreu em 2011. Em nota, a EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, lamenta a morte da atriz e radialista. A direção da EBC e todos os nossos profissionais se solidarizam e transmitem seus mais sinceros sentimentos aos familiares neste momento de perda e dor. Em nota, a empresa destaca o papel de Daisy Lúcide para a comunicação brasileira, assim como a duradoura e brilhante trajetória da apresentadora na Rádio Nacional. O acervo da EBC homenageou Daisy Lúcide em 2019 com a publicação de um especial. Eu também deixo aqui, meus sentimentos à família de Daisy Lúcide, uma mulher que vai ficar marcada na história do radialismo. Vamos a outras notícias agora. Olha, quero falar para você que a cantora Madonna, ela contraiu o coronavírus, mas já está curada. Já está curada. Madonna. Então, ela disse o seguinte: Madonna disse que contraiu o novo coronavírus e já está com anticorpos, ou seja, está curada. A pessoa, depois que passa a doença, ela já fica toda alegre. Agora eu não pego mais, eu estou com anticorpos. Pessoas próximas dela, em sua equipe musical, também pegaram, mas não houve nada grave. Agora eu quero dizer para vocês o seguinte: todos vocês que estão aí com medo dessa doença, o time de futebol do Flamengo tem 3 jogadores com Covid-19, mas não tem nada grave também. No quadro do clube, em geral, 38 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus. Agora, a triste informação é que um massagista veterano, ele morreu por conta da doença. Mas não perca a fé. O importante na nossa vida é fé, esperança e amor. O amor que é traduzido também como caridade. São Paulo apóstolo diz, ele diz que dessas 3 coisas da vida, que eu falei, fé, esperança e amor,
A mais importante é o amor. Aliás, o amor ou caridade, a caridade encobre uma multidão de pecados, já disse também um santo da Igreja Católica Apostólica Romana. E eu que gostaria de falar também com vocês, olha, venhamos e convenhamos, hein, gente? O noticiário em geral da maioria das TVs e rádios mais populares, o noticiário está cada vez mais mórbido. O que é isso? É morbidez demais. Tudo bem que nós estamos enfrentando um problema com muita gente morrendo, mas será que vai melhorar a situação falando nisso a todo momento, a todo segundo? Já aconteceu na Itália, que está voltando ao normal, acontece nos Estados Unidos, mas vamos maneirar um pouco, gente. É morbidez demais. Isso aí só causa medo, pânico. Será que esses comunicadores não vão se tocar? Sem falar numas emissoras que têm um caráter aí ideológico, esquerdofrênico, esquerdopata, né? Como dizem alguns analistas mais sensatos e equilibrados. Né? Algumas emissoras, alguns sites. Pois é difícil a gente entender isso, porque, olha, entre os nossos ouvidos, isso o tempo todo prejudica a nossa mente. Eu fico com pena, às vezes, das pessoas que têm essa tendência esquerdofrênica. Foram por muito tempo conduzidos por uma pedagogia do marxismo cultural e agora não conseguem mudar a mente. Eles praticamente são fruto de uma lavagem cerebral, infelizmente. E Deus os ajude, eu quero desejar o bem para eles. Que Deus os ajude a ter mais lucidez, a se libertar dessa cultura marxista, né? E crítica ferrenha, radical. Deus os ajude. Eu não trabalho aqui com o se, com condicionante. Aqui eu não quero falar em si. Se houvesse isso. Portanto, não adianta ficar justificando. Mas se não tivessem tido essa doutrinação comunista, marxista, que foi muito difundida nas escolas nos últimos anos, depois do regime militar, se não tivessem essa doutrinação, principalmente no terceiro grau, que é a faculdade, teriam outra percepção do mundo. Se não tivesse, mas tiveram. Então, não vou trabalhar aqui com condicionantes. Tem que falar a realidade que está acontecendo. Infelizmente, tem muita gente que foi doutrinada com o marxismo cultural e hoje não consegue sair disso. Ficam pensando que são os idealizadores da paz no mundo e só pregam a discórdia, a cisânia, infelizmente. Vamos lá. Vendas terão queda de 40%. Olha aí, eu tenho que falar. O empresário Geraldo Magela Gobi Martins, aqui de Colatina, é um empresário que é um amigo meu, gosto muito dele. É liderança empresarial de Colatina. Ele informou que a expectativa para o Dia das Mães, porque Dia das Mães é agora, domingo, né? Informou que a expectativa, com horário estendido em tempos de pandemia, é de melhora nas vendas. Inclusive, ele parabenizou a população colatinense por estar cumprindo a determinação de usar máscaras. A maioria está usando. A queda no comércio, no entanto, ele revelou na entrevista, a queda nas vendas será de 40% em relação ao ano passado. Hoje, neste dia de sexta-feira e amanhã, no dia de sábado, o comércio de Colatina funcionará das 8 às 16 horas para alguns segmentos e tem um outro segmento que funciona das 10 às 18. Então é um horário mais estendido para as compras relacionadas ao Dia das Mães, alusivas ao Dia das Mães. Mas sem aglomeração, sempre cumprindo aquilo que determinam as autoridades sanitárias. Frase do dia. Tem uma frase aqui que eu gostei muito, não me lembro quem falou, mas é a seguinte, a frase, é uma médica que falou, é uma médica. A gente não é o que a gente quer ser, a gente é o melhor que a gente consegue ser. É uma máxima dita por uma médica numa reportagem de TV. Tem muitas pessoas que querem ser bonitas, lindas, se apresentar perfeitas exteriormente, na web, na televisão também, na sociedade, mas como está o coração dessas pessoas? Como está o interior, o ser interior?
Faça o seu melhor por você e pelo próximo, pelos outros. A gente é o melhor que a gente consegue ser. Vamos falar dos combustíveis, que o preço está caindo? Pois é, então vamos falar. O preço do litro da gasolina em Linhares está sendo comercializado em média por R$ 3,59. Olha, está mais barato do que aqui no centro de Colatina, hein? A queda é de 40%, comparando-se com o tempo pré-pandemia. Com o preço do barril internacional do petróleo em baixa, o governo, no caso a Petrobras, que é do governo, repassa a queda para os distribuidores e também os postos. A Petrobras não tem condições também de ficar guardando combustível, cujo consumo caiu bastante com o isolamento social. Então não pode guardar, não tem como guardar, tem que baratear para vender. Faceli volta a atender, olha aí, Faculdade de Linhares, Faculdade Pública de Linhares, a Faceli, cumprindo regras de prevenção, vai voltar ao atendimento. Já voltou, né? A diretora-presidente Jussara Carvalho informou que a Secretaria Acadêmica, a Biblioteca e Laboratório de Informática retornaram à atividade das 13 às 18 horas, ou seja, em horário reduzido e pessoal também reduzido. Na biblioteca pode-se, inclusive, usar o espaço para estudo, mas com quantidade máxima definida para quem quiser ficar. Tem uma quantidade lá que pode ficar, além do uso de máscara. O telefone para mais informações sobre o funcionamento da Faceli neste horário reduzido, horário presencial, as pessoas podem ir lá, 3373-7900. O código de Linhares telefônico é 027. As aulas são à distância ainda, com conteúdo online. As aulas, então, não estão presenciais, mas a biblioteca, como eu já disse aqui, né? A secretaria acadêmica, o laboratório tem funcionamento presencial. Escola fecha na Grande Vitória. Uma tradicional escola encerrou as atividades na Grande Vitória. A Escola de Educação Básica SENEC, de Cariacica. A Covid-19 impactou negativamente a gestão financeira, justificou a direção do educandário. Os pais devem procurar outro colégio para seus filhos. Desde 19 de março, os estudos presenciais estavam suspensos, mas continuavam online, o que foi abruptamente eliminado por conta de problemas ocasionados pelo isolamento social a fim de combater o novo coronavírus. O isolamento social, infelizmente, vai afetar muito mais, gente. Isso aqui é apenas um caso, uma escola que fecha, uma escola tradicional como a escola SENEC de Cariacica. Liderança na pandemia. Quem está liderando a pandemia no Espírito Santo? A Praia da Costa é o bairro que tem mais contaminados pelo novo coronavírus no Espírito Santo. São 124 casos da doença, é isso mesmo? 124 até amanhã de ontem, dia 7 de maio de 2020. Em Vila Velha, no município todo, há 889 casos. O segundo bairro mais infectado é Jardim Camburi, em Vitória. Depois vem Itapuã, também em território vilavelhense. Jardim da Penha é outro bairro que vem em seguida, na capital. E Colina de Laranjeiras, na Serra. Vamos lá, um projeto da Secretaria de Assistência Social de Linhares. Olha que projeto bonito, leva músicos às comunidades, perto das residências, sem aglomeração. As pessoas ouvem música e até dançam com distanciamento social. Olha que bacana, hein? Estava vendo um vídeo, as pessoas dançando e os músicos tocando à distância. Que bacana! O telefone para mais informações é o 0 operadora 27 3372 2099. Parabéns, linharenses, por esse projeto aí. Gostei. Conceição da Barra registrou o primeiro caso de Covid-19. Apesar de estar próximo de São Mateus, onde já houve até óbito por conta da enfermidade, o município de Conceição da Barra, quase chegando à Bahia, né, estava até os últimos dias sem qualquer caso. Agora tem o primeiro, trata-se de uma mulher entre 60 e 69 anos. Em São Mateus são 34 casos confirmados. Os dois últimos são de 2 homens, sendo um profissional de saúde. 22 pessoas estão curadas. Há 39 pessoas curadas clinicamente da Covid-19 em Linhares.
E agora tem túnel de desinfecção na Serra. Olha só, na Serra foi implantado o túnel de desinfecção no terminal do Transcol de Carapina. Olha aí, eu gosto de passar pelo terminal de Carapina, só que nessa época não. Tem também túnel na UPA, Unidade de Saúde de Pronto Atendimento, de Castelândia, também tem. Um líquido, dióxido de cloro, com outros elementos, é injetado nas pessoas. Injetado não, é aspergido. Não é? É aspergido que se fala. Porque às vezes esse português nosso é complicado, né? É uma língua muito forte, não é como o inglês, não é como o hebraico, que são línguas, tem poucas palavras. Nós tem muitas palavras, muitas variações. Então, um líquido é aspergido nas pessoas para protegê-las. Por até 5 horas, a pessoa fica desinfectada após a aplicação do processo. O produto não causa alergia, não é tóxico e nem agride o meio ambiente. Ele apenas combate o vírus. São 7 túneis na Serra, 6 fixos e 1 itinerante. O produto também não mancha a roupa, pois não é simplesmente cloro, é dióxido de cloro. O usuário do sistema de transporte público, segundo o secretário municipal de saúde da Serra, Alexandre Viana, pode ficar despreocupado, pois não é preciso acionar nenhum botão e chegando em casa é só lavar as roupas normalmente. Agora, outra coisa que eu achei interessante são os palhaços, os artistas, os atores orientando filas em Cariacica, na Grande Vitória. Muito parabéns por esse projeto. Em Cariacica, atores vestidos de palhaço, com máscara e fazendo mímica, estão orientando os ocupantes de filas na frente das agências da Caixa Econômica Federal, dos cidadãos que estão em busca do auxílio emergencial de R$ 600 a R$ 1.200. Que bom, né? Tratando a coisa com mais leveza. De uma forma bem humorada, eles indicam a cada um que deve ser mantido o distanciamento social de 1,5 metro. Olha, tem um deputado capixaba que agora participa da vice-liderança do governo Jair Bolsonaro. O deputado federal Espírito Santense Evair de Mello foi indicado como vice-líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara Federal. Parabéns, deputado, parabéns, desejo sucesso nessa sua atividade. Golpes na web continuam acontecendo, com os criminosos aproveitando-se deste momento de isolamento social para conter a Covid-19. Muita gente se aproveitando, muitos que têm a mente voltada para o crime. Há estelionato ou instalação de vírus para sequestrar dados dos incautos. Cuidado quando você acessa um site. Os golpes do auxílio emergencial, por exemplo, são praticados por meio do WhatsApp. Cuidado, muitas vezes os links são parecidos com os do governo federal, mas não são. Os governamentais têm o final .gov.br, gente. Cuidado aí, não vai acessar qualquer link, qualquer site. Motoristas fazem protesto. Um protesto de motoristas e cobradores de ônibus foi realizado por empregados da aviação Tabuazeiro com veículo de som e manifestantes a pé pela Avenida Vitória, pouco antes das 8 horas da quinta-feira, ontem, dia 7 de maio de 2020. Eles estão cobrando benefícios atrasados. A Guarda Civil Municipal fez o acompanhamento. Os verdinhos das viações Grande Vitória e Unimar voltaram a circular normalmente, exceto os da Tabuazeiro. O trânsito ficou lento no momento da passeata. E cai o número de assessores em Vitória, na Câmara. A Câmara Municipal de Vitória vai cair, né? Não caiu ainda. Vai cair, né? Porque o projeto foi aprovado agora, né? Então, deixa eu me expressar melhor. A Câmara de Vitória irá reduzir em 105 o número de assessores de gabinete em 2021, no ano que vem. São cargos comissionados que não passam por concurso público. Cairá de 15 para 8 o número de assessores que cada vereador tem direito. Mesmo assim, mesmo caindo de 15 para 8, é um grande número de assessores para cada vereador. É verdade, pelo menos na minha concepção é um grande número, 8 assessores para cada vereador. Baleado em Vila Velha, um jovem de 23 anos foi baleado dentro de um carro
no bairro 23 de Maio, em Vila Velha. O fato se deu na noite de quarta-feira, dia 6 de maio de 2020. O carro foi cercado por criminosos que começaram a atirar. O motorista conseguiu fazer uma manobra e saiu da localidade procurando a polícia. O baleado foi para o hospital. Policiais acreditam que os criminosos atiraram porque não reconheceram o veículo e pensaram que poderiam ser rivais do narcotráfico. Meu Deus do céu, hein? Que situação! É preocupante uma coisa dessa. Agora vamos falar aí, olha, muitas empresas estão demitindo porque não conseguem manter a folha, não tem mais renda. Com isolamento social, o pessoal não está fazendo suas compras, então muitas empresas estão demitindo. Agora, tem uma campanha, vamos ver se essa campanha vai dar certo. O Ministério Público do Trabalho realiza uma campanha para as empresas manterem os seus empregados. O procurador Jailson Martins Rocha, ele deu a entrevista e disse que poderá haver um ciclo vicioso se as demissões se acentuarem, pois o demitido não vai consumir. As lojas não vão vender, as indústrias não vão fabricar e a situação será pior. Um formulário está sendo criado para as empresas, no caso o MPT, né, está fazendo um formulário, produzindo um formulário para as empresas se cadastrarem. Então vamos aguardar, ver se as empresas vão aderir, se elas têm condições de aderir, né? Porque também as empresas vão analisar essa situação para ver se há meios de não demitir. Mas demissões, gente, já ocorreram. O que a gente pode fazer é mitigar o número de demissões. Ampliação de PAs. Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia em Vila Velha estão sendo ampliados. 48 profissionais de saúde serão contratados na próxima semana para o PA da Glória. Haverá 16 leitos no local para pacientes em observação com sintomas respiratórios ou com Covid-19. Os dois tipos de pacientes ficarão separados. Vitória, Serra, Cariacica e outros municípios da Grande Vitória também promovem a ampliação dos leitos em suas unidades. É preciso ampliar, né, para dar mais condições de atendimento à população que procura. Às vezes a pessoa não está nem com Covid-19. Isso é um problema também muito psicológico. A pessoa adoece por causa de tanta notícia negativa sobre essa doença. Fala-se tanto na doença que, quando você sabe que uma pessoa pode ter a Covid-19, há um pânico, há uma ansiedade. Tem gente que não quer nem se aproximar da outra. Então, está existindo um pânico entre as pessoas sobre essa questão. Meu Deus, vamos ter calma, gente. Noticiários, pelo amor de Deus. Façam uma mistura de notícias. Não vamos ficar só na pandemia. Vamos tratar essa questão com racionalismo. Tá bom? Vamos lá, mais notícias, mais informações. Bairros cariocas. Vamos falar de bairros cariocas? Bem, um bairro especificamente. Eu estive até nesse bairro no início do ano, antes de começar essa pandemia. O bairro Botafogo teve ruas cheias na quarta-feira. Na quarta-feira. Quarta-feira foi que dia, hein? Quarta-feira foi dia 6. Dia 6 de maio de 2020, no Rio de Janeiro. Ruas cheias, contrariando as ordens estaduais e municipais de isolamento social. O Rio é a segunda cidade do país com a maior propagação do novo coronavírus, depois de São Paulo. Quer dizer, a gente fala dessa notícia, mas também não fica falando o tempo todo. Olha aí, os cultos, eu já falei até antes sobre isso, os cultos da igreja do pastor Valdemiro, em São Paulo, já estão sendo feitos. Domingo já teve, com 30% de ocupação do templo. E o pastor disse que continuará realizando os cultos presenciais, obedecendo à autorização da prefeitura para ocupar até 30% do espaço. Ele já até convidou os fiéis da sua igreja, a Igreja Mundial do Poder de Deus, para os cultos de 7 horas e 10 horas no domingo, Dia das Mães, 10 de maio, onde ele e a sua esposa, a bispa Francilé, estarão presentes. Isso será,
Essas pregações serão na cidade mundial, no bairro do Brás, em São Paulo. Gente, eu acho que ele é o precursor na reabertura dos templos, né? Eu acho que o pastor Valdemiro é o precursor, é o primeiro, né, a abrir os templos, porque as outras igrejas protestantes, evangélicas, também chamadas de evangélicas, não estou vendo movimento, pelo menos como eu vi no domingo, acho que domingo, uma pregação desse pastor, eu não vi nas outras igrejas. Bem, vamos lá, vamos seguindo aqui com o Web Jornal do Paulo Maciel. Deixa eu ver o que nós temos aqui para falar para você de importante. Eu tenho que selecionar a notícia, eu não quero ser muito prolixo, então vamos ver aqui qual a notícia que eu estou aqui em mãos para passar para vocês. Vamos lá, vamos falar sobre vírus laboratorial. Na China foi o local onde surgiu esse vírus, essa pandemia. Esse vírus que atingiu o mundo todo. Pandemia é quando atinge grande parte da população, no caso o mundo. Em Wuhan, na China, o retorno às aulas já está acontecendo após um período de isolamento social. Então lá já estão voltando às aulas. O novo coronavírus surgiu nessa cidade, Wuhan. E o secretário de Estado dos Estados Unidos, Michael Pompeo, disse que possui evidências de que esse vírus foi criado num laboratório chinês. O governo comunista, no entanto, rechaça essa possibilidade. É isso aí, né? É o governo chinês que está falando, mas só que não é um governo muito transparente. É um governo comunista e, conforme vocês sabem, o governo comunista normalmente não tem transparência. Normalmente não, nunca tem transparência nesses governos comunistas que são até ditatoriais. Porta-voz do governo com Covid. O general Otávio do Rego Barros, porta-voz da presidência da República no Brasil, está com Covid-19. Ele passa bem e recupera-se em isolamento domiciliar. Cearenses de máscara. Olha, o Ceará já tem 849 mortes desde o início da pandemia do novo coronavírus até a quarta-feira, em dia 6 de maio de 2020. O uso de máscaras passou a ser obrigatório em todo o território cearense. Em Fortaleza, capital, pratica-se o isolamento social e foram ampliadas as restrições à circulação nas ruas. A ocupação de leitos por doentes com Covid-19 estava atingindo o índice de 97%. Olha, lá realmente a ocupação de leito está bem grande. E olha aqui uma notícia do Jornal da Record. Jornal da Record. É um jornal muito bem apresentado, notícias que são de uma forma moderada, equilibrada, sem ideologismos. Então, olha só essa notícia, 14 milhões e 190 mil reais é o valor de um contrato para uma empresa fabricar aventais para a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. 1 milhão e 100 mil aventais deverão ser produzidos. A partir do momento que o empresário conseguir o TNT, a produção será intensificada, mas ele disse que não conseguirá atender no prazo e pediu a prorrogação da data para a entrega. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo disse que a empresa foi escolhida por apresentar o menor preço entre as avaliadas. Perda de receita. Olha, o município da Serra perdeu até 4 milhões de reais. Pelo menos, né? 4 milhões de reais, que é um valor estupendo que poderia ser aplicado nos serviços públicos. Perdeu por causa do isolamento social provocado pela pandemia. É a cidade mais prejudicada com a queda de receita. E Colatina, hein? Colatina instalou barreira sanitária na rodoviária, já foi instalada. Começou a barreira sanitária na estação rodoviária Alderico Teodoldi, em Colatina. Passageiros são abordados, orientados e, se houver algum suspeito, serão tomadas, se houver algum suspeito, serão tomadas as medidas cabíveis. No caso, levar para uma unidade de saúde ou orientar. O desenvolvimento epidemiológico sobre o novo coronavírus em Colatina vai determinar se serão instaladas barreiras também nos acessos da cidade.
Na segunda, terça e quarta-feiras da semana que vem, o município vai participar do inquérito sorológico da CESA, segundo informou a secretária municipal de saúde. E um novo caso de Covid-19, o 33º registrado desde o início da pandemia, foi confirmado em Colatina na quarta-feira, 6 de maio de 2020. Trata-se de um homem de quantos anos? 59 anos, que está internado com quadro estável. Há alguns dias ele está num hospital da rede privada, recebendo os cuidados médicos. Então não é grave o estado, né? É estável. Até o início da manhã de quinta-feira, que foi ontem, nenhuma pessoa foi detectada com síndrome gripal ou com Covid-19 na rodoviária. O coordenador da Defesa Civil, Alex Guerra, informou que se houver alguém com sintomas, ele será encaminhado para as medidas cabíveis. Será encaminhado para... deixa eu ver aqui. Será encaminhado normalmente para uma unidade de saúde ou um hospital, né? No caso de Colatina, o hospital de referência é o Silvia Vidos. Então, vamos aguardar, né? Mas não houve, até agora não houve nenhum caso, até ontem, nenhum caso de pessoa com Covid-19 na rodoviária. Todo mundo tranquilo. Caixa disciplina filas. A Prefeitura de Colatina intensificou a fiscalização em filas de bancos e casas lotéricas, notificando as duas agências da Caixa para que cumpram as determinações do decreto municipal sobre o disciplinamento das filas. A agência do centro já conseguiu uma melhor organização com agente de segurança orientando e demarcando os lugares. A Caixa adotou medidas para garantir a distância social nas filas e aumentou o horário de atendimento ao público. Clube da Melhor Idade invadido. Olha, que coisa, hein? Meu Deus do céu, a gente, nesse tempo de que os recursos estão parcos, o clube ainda perde os seus bens. Uma associação de atendimento à terceira idade foi arrombada no Parque de Laranjeiras, na Serra. Caixa de som, aparelho de som, teclado, bebidas, tudo foi furtado após a invasão dos malfeitores. A presidente da entidade disse que ainda vai fazer o levantamento mais detalhado, mas já calculou em R$10 mil, pelo menos, o prejuízo. A receita do clube já caiu bastante devido ao isolamento social e agora surge mais esse problema. Mais de 1.000 pessoas curadas no Espírito Santo. Olha aí que coisa boa. Mais de 1.000 pessoas no Espírito Santo já venceram o novo coronavírus, com momentos de fé e superação. Pacientes são aplaudidos quando deixam as unidades hospitalares. Para um recuperado, a sua fé foi fundamental para a cura. Quanto mais o paciente fica ansioso, mais ele fica com falta de ar, segundo uma médica. Por isso é essencial a calma, a serenidade e a fé ajuda. Alguns hospitais usam tablete. Eu não sei se é tablete, será que é isso? Tablet. Eu estou igual o Silvio Santos. Silvio Santos é que fala tablete. Mas a tradução para o português devia ser tablete mesmo, né? Alguns hospitais usam o tablet na UTI para que os hospitalizados possam conversar com seus parentes via internet, já que as visitas não são permitidas. Um dos pacientes disse que a doença é mais psicológica por causa da ansiedade e apreensão, né? Olha, a primeira mulher eleita para a Findes, ela já deu sua opinião sobre alguns aspectos do setor industrial, hein? A primeira mulher eleita para a presidência da Findes, Cristine Samorini, ela assume no mês de agosto, me parece, e vai até o ano 2023. Ela informou que a indústria está sofrendo um impacto grande por conta do isolamento social. Os setores mais afetados são o moveleiro e o de confecções, com muitas demissões, e o setor da indústria gráfica, entre outros. O único que se manteve bem foi o segmento alimentício. Ela informou que as indústrias já fizeram um movimento para se reorganizar, concedendo férias aos industriários, além de implantar turnos de trabalho, mas as demissões já ocorreram em alguns setores. A sua previsão é de que depois do encerramento do distanciamento social, do isolamento social, depois que terminar, né, no encerramento do isolamento social, olha só o que ela fala. Será preciso um prazo de cerca de 6 meses para a volta da normalidade.
ela faz uma analogia com a situação internacional, pois na China a doença começou em dezembro, em março atingiu a Europa e agora está na América. A China só agora começa a se reerguer. Olha, Dia das Mães, hein? O horário especial no comércio, já até falei, né? Então o comércio de Colatina hoje e amanhã, nesta sexta e neste sábado, horário especial para o Dia das Mães. Procure saber a sua loja, em que horário ela vai funcionar. Vamos agora falar de alguns produtos domésticos, mercadorias para a cozinha, para a casa em geral, alguns valores nos supermercados em Colatina. Eu comprei, por exemplo, na quarta-feira, dia 6 de maio de 2020, mamão Formosa, o quilo, R$ 1,49. Comprei maçã nacional, o quilo, R$ 3,99. Foi no supermercado Casa Grande, no centro de Colatina, tá bom? Então é uma informação para você. Eu comprei também aipim a R$ 1,99 e inhame a R$ 2,99. Foi no supermercado Três Irmãos, também no centro de Colatina. Informação, porque é importante, nesse tempo de pandemia aí, nós temos que falar alguma coisa sobre as compras. Porque sem comer ninguém fica, não é isso? Obrigado também a você que assistiu ao meu vídeo que eu coloquei lá, cozinhando inhame e macarrão. No outro vídeo também eu coloquei, acho que mandioca, aipim e canjiquinha. E o pessoal gostou muito. Eu faço questão de passar para vocês, porque vocês que gostam de alimentos naturais, alimentos simples, alimentações simples, né? É importante. Vamos lá agora? Vamos ver aqui como é que fechou o mercado financeiro. Vamos lá. O dólar comercial fechou ontem em alta de 2,39%, a quinta seguida, vendido a R$ 5,84. O Ibovespa, antigo Ibovespa, né? Agora é o principal índice da Bolsa Brasileira, caiu 1,2%, somando 78.118 pontos, ok? O Ibovespa, queda. E agora chegamos ao final já do nosso web jornal do Paulo Maciel. Tem alguns indicadores. Tem alguns indicadores aqui. Eu gosto sempre de falar indicadores da economia. Por exemplo, a taxa Selic, ela caiu. A taxa Selic está em 3%. Taxa Selic é a taxa básica da economia brasileira, taxa oficial do governo, 3% ao ano. Já estava baixa, caiu mais ainda, 3%. Isso é índice de país totalmente civilizado, de primeiro mundo. Inflação dos últimos 12 meses, 3,3%. Salário mínimo em vigor, R$ 1.045. Cálculo por hora do salário mínimo, R$ 4,75. E por dia, R$ 34,83. Agora vamos chegando ao final do web jornal do Paulo Maciel. Um abraço a todos meus amigos e amigas. Você que está sempre acessando o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. Acredite, creia. A paz, meu irmão.